Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao 7º programa de comentários e debates da prova da segunda fase do exame de ordem. O objetivo deste programa não é trazer apenas as respostas, e sim comentar os possíveis argumentos que deveriam constar nas questões ou na peça processual da segunda fase. Este programa faz parte do objetivo principal desta instituição, que é atender ao máximo os anseios de seus alunos. Este programa vai auxiliar a dirimir algumas dúvidas ou diminuir um pouco ansiedades de vocês que fizeram a prova hoje à tarde e desejam saber o que deveria constar nesta prova. Então, o IDC, por meio de seus professores, funcionários, que viveram intensamente junto com vocês esses momentos, essa etapa tão importante da vida de vocês, vai também auxiliar neste programa, na tentativa de diminuir um pouco a ansiedade. E também, o curso não termina aqui. No dia do resultado da prova, nossos professores, nossos funcionários, a instituição estará no lado de vocês, auxiliando em possíveis recursos àqueles que não conseguiram almejar a aprovação. A instituição, há mais de 15 anos, na área jurídica, trabalha para conseguir alcançar os objetivos de seus alunos. E então, por isso, estamos unindo todos os esforços, tanto da parte administrativa quanto da parte dos professores. Porque nós temos certeza de que se vocês saírem satisfeitos da instituição, saírem com a aprovação, serão potenciais alunos nos cursos de extensão em Direito, nos cursos de pós-graduação em Direito, que vão iniciar agora no mês de agosto, nos cursos preparatórios para concursos, enfim, temos certeza que no final deste curso não será a última vez que vamos vê-los, e sim a primeira de muitos. Mas de nada adianta a administração do IDC tentar organizar um excelente curso, uma excelente metodologia, se não tivermos a colaboração de professores qualificados. Hoje, domingo, os professores estão aqui no lado de vocês para auxiliar. Então, quero agradecer imensamente a colaboração dos professores que abriram mão de seu descanso para estarem aqui nesta noite e conversar com vocês sobre a prova que vocês recém realizaram. Quero agradecer também, mais uma vez, os colaboradores da instituição, que estão aqui também auxiliando, e desejar a todos um bom programa. Temos certeza de que aqueles alunos que frequentaram o curso, realizaram os exercícios, enfim, utilizaram da metodologia que a instituição ofereceu, com certeza serão aprovados nesta prova. E os que não conseguirem, nós estamos no lado também para auxiliar em possíveis recursos que nós vamos organizar. Boa noite a todos, bom programa e desejo sorte. Tá muito corrida, bah. Deu? Aí, galera. Bom, pessoal, começando então nossos comentários. A prova prático-profissional de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Nós vamos fazer, então, comentários gerais sobre a peça e também sobre as questões, sem o intuito de fazer um pré-gabarito, mas apenas dar um norte, assim, ao pessoal que fez a prova, no sentido de esclarecer algumas questões, né, que possam ter ficado os nossos alunos com dúvidas, ou não, né? Conto, então, hoje com a participação do professor Fabrício Klamer, que gentilmente aceitou, né, o nosso convite para vir também fazer os comentários dessa prova. Sempre o professor Fabrício é muito solícito aos nossos convites, né? E ele vai, então, começar fazendo um comentário geral sobre a prova e também sobre as primeiras partes da nossa peça prático-profissional.
Então, professor Fabrício, quais são as suas primeiras impressões, assim, em geral, da prova e depois sobre a própria peça? Bom, muito boa noite aos nossos queridos alunos em casa, boa noite ao professor Rodrigo Galia, a quem muito me honra mais uma vez dividir essa bancada. Boa noite aos nossos queridos companheiros aqui do IDC. Mais uma vez estamos aqui para tentar dar uma primeira visão sobre a prova que hoje se realizou, prova prático-profissional da OAB, na parte de processo do trabalho e direito material do trabalho, onde começaremos então essa análise pela parte prática no que diz respeito à elaboração da peça processual. Tivemos hoje então a alteração em relação ao que a banca vinha usualmente cobrando, né? Mudamos felizmente da contestação e chegamos aí a um recurso ordinário, em um caso de terceirização, de suposta terceirização, onde foi cobrado do aluno a elaboração de um recurso ordinário pela suposta tomadora dos serviços, no caso a segunda reclamada, em uma hipótese de litisconsórcio passivo. Então nós vamos fazer uma análise a partir dos pedidos que foram elaborados e a partir daqueles itens que deveriam constar do recurso ordinário do respectivo candidato, fazendo primeiramente uma análise de algo assim que nós não sabemos se irá constar alguma coisa nesse sentido no espelho, mas foi algo que nos chamou a atenção, e eu falo isso aqui até porque muitos dos nossos alunos podem ter tido também essa impressão, que é o seguinte ponto numa análise preliminar. Vejam vocês que a inicial faz menção, ou o problema faz menção a uma petição inicial em que o valor da causa era de R$20 mil. Essa ação distribuída, ajuizada em 30 de maio de 2011, ou seja, no ano passado. Se eu pensar, primeiramente, na questão do rito processual, eu posso pensar que essa ação teria sido ajuizada pelo rito sumaríssimo. Por quê? Porque fazendo um paradigma entre o valor da causa de R$20 mil e o valor do salário mínimo vigente no ano passado, de R$ 545, eu chego à conclusão que esse valor de 20 mil ele está inserido no patamar de 40 salários mínimos. Observado lá, então, o disposto pelo artigo 852-A da CLT, o limite de 40 salários mínimos. Gente, não estou dizendo que isso é relevante num primeiro momento. Eu estou trazendo aqui a vocês uma primeira observação que eu fiz. Por quê? O que me chamou a atenção numa leitura preliminar da prova? Este fato de que a causa foi distribuída em maio de 2011 com um valor de R$20 mil. E agora, o que me chamou a atenção, que ao proferir a sua decisão, o juiz do trabalho condenando as empresas, ele fixa um valor da condenação em R$30 mil. O que eu quero dizer com isso? Posso eu imaginar que eu tenha um item do recurso ordinário relativo a um eventual julgamento ultrapetita, uma violação aos artigos 128 e 460 do CPC, aquele julgamento que extrapola o limite do que é pedido. Claro que, se esta ação for do rito ordinário, e a prática nos demonstra isso, não há nenhum julgamento ultrapetita, porque a condenação ela foi proferida de forma ilíquida. Os valores seriam apurados numa fase pré-execução chamada de liquidação de sentença. Não há julgamento ultrapetita no rito ordinário, quando o juiz arbitra a condenação um valor superior ao valor atribuído à causa. Isso eu estou falando na prática. Agora, aqui nós estamos frente a um exame acadêmico. Nós estamos frente a uma situação em que muitas vezes nós sabemos que as bancas nos trazem certas, como a gente diz na prática acadêmica, pegadinhas. Não sei o que a banca quer nos dizer com isso. Não sei se tinha aqui uma pegadinha ou não. Pode ser que sim. Pode ser que eu tenha num espelho de correção um item onde a banca cobrasse, então, uma preliminar de um julgamento ultrapetita, onde o candidato teria que trabalhar com essa ideia do chamado princípio processual da congruência, que o juiz deve julgar, o juiz está adstrito aos limites impostos na ação, aos limites, então, impostos pela petição inicial e pela contestação. Tenho
posso ter isso no meu recurso. Eu não estou dizendo que esse é um ponto certo do recurso, mas sempre olhando, foi algo que nos chamou a atenção nessa análise preliminar da peça. Professor Fabrício, em relação à continuação assim desses quesitos, né, preliminares que o aluno deveria então colocar na sua peça, o que é mais assim que tu vislumbras que pode então que certamente possa ser uma preliminar aqui para o aluno arguir nessa questão dessa pretensa terceirização? Eu diria assim, professor Galia, eu só até chamando a atenção do nosso aluno, né? Começaria o nosso RO, nosso recurso ordinário, com aquela petição de interposição, aquela petição padrão que muito treinamos em sala de aula, e me sinto bem à vontade disso porque fui eu que ministrei as aulas práticas de recurso ordinário, então aqueles espelhinhos de estrutura processual, petição de interposição, colocando a base legal lá do artigo 895, fazendo menção à existência de um depósito recursal, fazendo menção de que as custas processuais foram pagas, a fim de demonstrar à banca que eu sei que, como eu estou elaborando um recurso ordinário pela empresa, que eu sei da obrigatoriedade dos pressupostos extrínsecos, principalmente no que diz respeito ao preparo, falo aqui em custas e depósito recursal. Segunda folha do nosso RO, entraria então nas razões recursais. Faço menção ao que eu acabei de dizer. Talvez teríamos um item preliminar, né, uma preliminar aí relativa a um julgamento ultrapetita, onde então eu faria menção que o juiz de primeiro grau violou os limites da lide, uma vez que arbitrou a condenação em R$30 mil, quando a ação, o valor da causa era de R$20 mil, eu iria pedir uma adequação entre o valor da condenação e o valor imposto na petição inicial. Repito, não sei se isso virá, até acredito que não virá no espelho de correção. Só falo que foi um primeiro ponto que nos chamou a atenção. Feito isso, gente, entrando agora, avançando um pouquinho mais, eu tenho que seguir uma escadinha daqueles tópicos que foram objeto da condenação. E chegando então pelo nosso espelho, o primeiro ponto do decide-se que eu tenho, o juiz de primeiro grau afirmou que não há prescrição, pois o curso desta foi interrompido. Eu abriria um segundo tópico no meu RO da prescrição. E eu trabalharia aqui com duas hipóteses de prescrição. Eu trabalharia tanto com a ideia de violação ao prazo bienal do direito de ação, como com a prescrição quinquenal. Explico. O que é a prescrição bienal do direito de ação? Sabemos que, uma vez extinto o contrato de trabalho, o empregado tem até 2 anos para ajuizar a sua reclamação trabalhista. Uma falha técnica do problema. O problema não me menciona a data de despedida deste empregado. O problema menciona que houve uma despedida por justa causa, mas não me diz quando. Posso eu supor que ela foi em 2009. Por quê? Porque nós tivemos 2 ações anteriormente ajuizadas em 2009. Posso supor que foi em 2009 ou até antes de 2009, porque a primeira ação ela foi ajuizada em 10 de janeiro de 2009. Então eu posso até trabalhar com uma ideia de extinção do pacto laboral em 2008. Ah, professor, mas o problema menciona que houve 2 ações que foram extintas sem resolução do mérito. E sabemos que o ajuizamento da ação, né, já é uma causa interruptiva da prescrição. Então, a prescrição bienal foi interrompida. Ok. Mas para eu falar em interrupção da prescrição, qual é o requisito que eu tenho segundo a súmula 268 do TST? Eu preciso de uma identidade de pedidos. Eu só falo em interrupção da prescrição quanto aos mesmos pedidos que são ajuizados na nova ação e constaram na ação anteriormente extinta. O que eu tenho no meu problema, gente? Eu tenho lá no primeiro parágrafo, que começa com Jurandir Macedo, eu tenho a última frase desse parágrafo dizendo: afirma que a ação anterior é idêntica à presente. Ora, gente, afirmar é uma coisa, provar é outra. É ônus do reclamante
que ajuiza uma ação após o decurso do biênio, provar a identidade de pedidos. É ônus do reclamante para que ele tenha direito a alegar que houve interrupção da prescrição com base na súmula 268, que ele prove a identidade plena entre os pedidos da ação agora ajuizada e da ação anterior. Eu não tenho essa prova no problema. Eu tenho a afirmação. E o juiz aceitou esta afirmação, o que eu posso impugnar no meu recurso ordinário. Então eu abriria esse tópico 2 da prescrição, o item 2.1, uma preliminar, então, da prescrição, um item 2.1 da prescrição bienal. Por quê? O que eu quero salientar nesse ponto? Eu quero demonstrar que foi ultrapassado o biênio para o ajuizamento, trabalhando com a ideia de que não há prova da identidade de pedidos entre as ações anteriores e as ações que agora foram interpostas. Pediria com isso a extinção com resolução do mérito do processo, uma vez que a prescrição atinge o mérito, como nós sabemos, forte lá no artigo 269, inciso 4 do CPC. O item 2.2, dentro do próprio item prescrição, trabalharia com a ideia da prescrição quinquenal. Seria muito importante vocês trabalharem com a prescrição quinquenal, gente. Por quê? Vejam, o problema menciona que o reclamante foi admitido em 2004. A ação é ajuizada em 2011. Ainda que a prescrição tenha sido interrompida lá em 2009, a gente pode entender, e existe uma corrente até majoritária da jurisprudência que assim se posiciona, que a interrupção da prescrição diz respeito à prescrição bienal, mas não à prescrição quinquenal. Então eu tenho que suscitar no meu RO agora a prescrição quinquenal. E é irrelevante aqui se ela foi só salientada na defesa, se ela foi só, como diz ali a primeira regra, que ela foi só genericamente arguída. Isso é irrelevante, gente, porque eu poderia sequer ter arguído prescrição na contestação e agora arguir no recurso. Lembrem da súmula 153, a prescrição pode ser arguída em qualquer fase do processo, desde que respeitada a instância ordinária. Eu estou em grau de recurso ordinário, portanto eu estou na fase ordinária. Então eu trabalharia um item no meu RO da prescrição quinquenal. Equivocado o juízo de primeiro grau ao não pronunciar a prescrição quinquenal. Uma vez que a ação foi ajuizada em 2004, colocaria lá a data certinha, uma vez que a extinção do contrato foi em 2004 e o ajuizamento da ação em 2011. Requer assim seja pronunciada a prescrição quinquenal, declarando-se prescritos todos os créditos anteriores a 30 de maio de 2006. Contaria lá o ajuizamento da ação, explicaria no meu RO que a interrupção só diz respeito à prescrição bienal e não à prescrição quinquenal. Só que um detalhe, né, gente? A prescrição ela é mérito. Eu já estou aqui, se eu quisesse fazer uma escadinha, uma organização, eu teria colocado lá, por exemplo, um item relativo a uma eventual violação aos limites da lide, como eu falei anteriormente, que pode ser uma preliminar. Antes de chegar na prescrição, eu poderia trabalhar com uma outra ideia que é preliminar e se confunde com o mérito, que diz respeito à ilegitimidade passiva. Vejam, antes até de chegar na prescrição, eu poderia trabalhar com esse raciocínio até anteriormente, embora ele se misture com o mérito, que diz respeito ao quê? Eu sou advogado da segunda reclamada. A segunda reclamada arguiu uma ilegitimidade passiva. O juiz de primeiro grau não acolheu e a declarou responsável subsidiária. Vejam, ilegitimidade passiva é preliminar, responsabilidade subsidiária é mérito. Eu tenho uma confusão. Então eu posso argumentar, eu posso mesclar essas duas temáticas num item só. Eu poderia intitular isso antes da prescrição, se eu colocasse como preliminar da ilegitimidade passiva, sucessivamente da responsabilidade subsidiária, ou eu poderia, então, só trabalhar na responsabilidade subsidiária dentro do mérito após a prescrição. Acho que as duas formas elas serão valoradas. Prefiro até colocar antes da prescrição,
trabalhando com a ideia do que foi arguído na defesa. Como a empresa, segundo a reclamada, ela arguiu a ilegitimidade passiva na contestação, até acho de bom tom que seria colocar antes da prescrição. Como é que eu colocaria? Colocaria, abriria um item antes da prescrição, então, da ilegitimidade passiva, sucessivamente responsabilidade subsidiária. E aí, gente, direito material, o que era importantíssimo vocês se darem conta? Que eu tenho certeza que virá no espelho de correção? Súmula 331, inciso 5 do TST. Vejam, não está de graça a informação da peça de que a segunda reclamada escolheu a primeira ré por processo licitatório, com observância da lei, comprovando documentalmente a fiscalização efetiva do contrato com a primeira ré e dessa com seus funcionários. Essa informação foi comprovada documentalmente. A banca me diz, e me diz mais, que o reclamante não impugnou nenhum documento. Então eu tenho que trabalhar o quê? Que a segunda reclamada efetivamente é parte ilegítima e não deve responder de forma subsidiária. Eis que não se aplica a hipótese do inciso 4 da súmula 331, mas sim a hipótese do inciso 5. Se ela fiscalizou, ela não responde pelo mero inadimplemento do principal pagador. Eu tenho que trabalhar com aquela ideia lá da Lei das Licitações, artigo 71 da Lei 8666 de 93. Eu poderia dizer assim, que a segunda reclamada, por ser uma empresa pública, não responde de forma subsidiária, uma vez que contratou de forma regular a primeira reclamada, fiscalizou os serviços, não há culpa em eligendo, não há culpa em vigilando a justificar a inclusão no polo passivo desta empresa ou, no mérito, a responsabilização de forma subsidiária. Isso seja a forma de construção que vocês fizeram, mas teriam que trabalhar com essa ideia da súmula 331, inciso 5, que não há o conceito de efetivo tomador do serviço que responde pelo mero inadimplemento. Não é o caso do inciso 4. Eu teria que trabalhar com a ideia do inciso 5, artigo 71, Lei 8666. Preliminar ou mérito depende da minha construção. Depende de como eu vou colocar isso na prova. Poderia sequer intitular, poderia colocar assim, da responsabilização da segunda reclamada, ou da responsabilização da hora recorrente. Equivocada a decisão de primeiro grau, uma vez que a segunda reclamada não responde, sequer de forma subsidiária. Isto porque é parte legítima, eis que a efetiva empregadora era a primeira reclamada. Houve processo licitatório regular. Deve ser observado o artigo 71 da Lei 8666 de 93, não há responsabilidade pelo mero inadimplemento, não é a hipótese da súmula 331.4, mas sim deve ser observado o entendimento do inciso 5 da súmula 331. Essa é a ideia que vocês teriam que construir no caso concreto. Feito isso, e já me estendi um pouquinho até demais essa análise preliminar, só grifando então esses 3 pontos que até agora eu comentei. Já falamos, então, já derrubaríamos a questão da prescrição, teria que recorrer principalmente da quinquenal, mas poderia também trabalhar com a ideia de violação ao prazo bienal, e teria que recorrer da ideia de que o juiz de segundo grau, o juiz de primeiro grau atribuiu a responsabilidade à empresa por ser tomadora do serviço. Já derrubamos essas 2 argumentações. Chegamos agora num terceiro ponto que diz respeito à justa causa. E aí eu passo a palavra ao professor Galia, para que ele comente se está correto o juiz de primeiro grau ao não validar a despedida por justa causa e quais são os argumentos que o candidato poderia incluir no seu RO para tentar convencer um segundo grau de jurisdição que o juiz de primeiro grau errou e que a justa causa deveria ter sido ratificada. Professor Galia, quanto à justa causa. Pois é, professor Fabrício. Aqui no nosso problema, a sentença de primeiro grau, então, realmente entende que procede o pedido de conversão da despedida por justa causa em despedida imotivada pelo reclamante, né?
E aí alega que, tendo havido desconto dos dias de falta desse empregado, não há desídia porque haveria dupla punição. Né? Na verdade, a sentença mereceria reforma aqui, como a gente está atuando pela segunda reclamada, porque não há por que converter essa dispensa por justa causa numa dispensa imotivada. Né? Os descontos dos dias de falta do empregado, que ele não compareceu para trabalhar, nada tem a ver com a justa causa aplicada pelo empregador, que nesse caso seria a desídia, nos termos do artigo 482, a linha E da CLT. Né? Na desídia, o empregado faz corpo mole para com o trabalho, ora comparece no serviço, ora não. Né? Então, aqui não há que se falar em dupla punição. Os descontos dos dias não trabalhados é um dos efeitos que se aplica ao empregado. O outro efeito é que, na análise do contexto, quando ele falta, trabalha, poderia ser aplicada, então, a desídia. E, nesse ponto, deve ser reformada a sentença, porque improcedentes na justa causa também aqui se atacaria por essa consequência os pedidos de aviso prévio, férias proporcionais, liberação do fundo de garantia por tempo de serviço com indenização de 40% e o seguro-desemprego. Então, no que tange a essa justa causa, mereceria reforma a sentença de primeiro grau para confirmar essa justa causa que já a primeira empresa reclamada tinha imposto ao empregado. E se é uma despedida por justa causa, o empregado só tem direito a saldo de salários, mais férias vencidas, mais 1/3. Né? Então, as demais verbas rescisórias aqui também mereceriam sentença por consequência. Né? E também, em relação à questão do pedido aqui de multa diária de R$500, que o juiz impôs, na verdade, multa diária de R$500 por uma suposta mora ou descumprimento de obrigação, né? Também a sentença mereceria ser reformada, porque essa multa diária de R$500 que foi imposta aqui nesse outro item aqui, que nós colocaríamos como um outro item do recurso ordinário, na verdade não houve mora ou descumprimento da obrigação, pois a primeira reclamada informou que desejava registrar a baixa na carteira de trabalho do empregado. Né? Foi o próprio empregado que não forneceu a carteira de trabalho e previdência social. Então, na verdade, não haveria o porquê dessa multa diária. Até se me permite, até, professor Galia, teria uma outra argumentação relativa à multa, que, além de não ter existido a mora por parte do empregador, nós temos que compreender que a CLT tem um artigo específico, no caso o artigo 39, que diz que as anotações na carteira de trabalho poderão ser feitas de forma supletiva pela Secretaria da Vara do Trabalho. Então, também essa é uma argumentação plausível que o candidato poderia suscitar, dizendo que, por força do artigo 39, parágrafo 1º, que as anotações poderiam ser feitas pela Secretaria, não existindo razão para impor à empresa a punição, ainda mais no elevado valor de R$500. E, professor Fabrício, depois dessas nossas fundamentações até aqui, o problema nos informava também da incidência das multas dos artigos 467 e 477 da CLT pelo não pagamento das verbas rescisórias. Como que o aluno enfrentaria tanto essa argumentação em relação ao artigo 467 da CLT quanto do 477? Perfeito. Então, primeiramente, até seja como o candidato fizer, se for num tópico único ou em tópicos separados, mas quanto ao 467, eu teria que argumentar que é indevida a incidência do artigo 467, uma vez que, quando contestada a ação, não havia parcelas rescisórias incontroversas e impagas. Como nós sabemos, a multa de 50% prevista no artigo 467 da CLT, ela só é cabível quando existem, no primeiro ato, no primeiro momento do processo, parcelas rescisórias incontroversas. Ora, não havia qualquer verba rescisória incontroversa. A primeira reclamada foi lá e contestou
ao contestar, a empresa tornou as postulações controversas. Eventual insucesso da tese defensiva não autoriza a incidência da multa do 467. Essa seria a argumentação que o candidato deveria adotar, dizendo que não havia verbas rescisórias incontroversas no início do processo, razão pela qual era descabida a incidência do artigo 467. E quanto à multa do 477, parágrafo 8º, a argumentação ela é parecida. O que acontece? A multa do 477, ela decorre de uma mora patronal que não cumpre os prazos do parágrafo 6º do 477 para o pagamento das verbas rescisórias. No caso concreto, eu tenho a informação que a rescisão deste empregado era zerada, ele não tinha nada a receber. Ora, se o empregado não tem nada a receber, não há mora. Não houve atraso no pagamento se nada existia para pagar. Então, eventual deferimento das verbas rescisórias decorre da decisão judicial. Não havia lá atrás, quando do ajuizamento, atraso a justificar a incidência da multa do 477. Então, essa teria que ser a argumentação que o candidato deveria adotar, dizendo, então, seria indevida a aplicação dessas sanções. Até porque é sempre de bom tom lembrar que as penalidades, elas são sempre interpretadas de forma restritiva e não de forma ampliativa. Teríamos ainda, professor Galia, a questão aí dos danos morais. Uma alegação do reclamante de que sofria de uma moléstia profissional, né, em razão de carregar peso e por isso teria sofrido de uma hérnia de disco. O que poderíamos acrescentar, professor Galia? Né, nessa questão aqui dos danos morais, que o juiz fixava em R$5.000, né, na sentença, o aluno teria que enfrentar no seguinte sentido, né? Nessa alegação aqui de danos morais, a responsabilidade civil do empregador teria que ser provada. A gente está diante de uma responsabilidade civil subjetiva, fundamentada lá no artigo 186 do Código Civil. Aquele que causa dano a outrem fica obrigado a reparar o dano, né? E aqui no problema não consta, não há prova do nexo causal entre a conduta do empregador e o resultado da doença no empregado, do acidente de trabalho para o empregado. Sequer notícia de perícia médica eu tenho. Exatamente. Seria indispensável aqui para a configuração de uma responsabilidade do empregador a existência de uma perícia médica no processo, a fim de que fosse constatada a condição laboral e eventual nexo causal, nexo de causalidade entre a moléstia e o trabalho. Não há nada disso relatado no problema. Não posso, então, em razão de uma mera alegação do reclamante, né, trabalhando com a ideia de responsabilidade subjetiva, porque eu estou aqui pelo lado do empregador, né, concluir por uma responsabilização. Seria muito... seria uma tese absurda aqui se invocar a responsabilidade civil objetiva, já que a gente estava apresentando uma peça para a defesa dos interesses da segunda ré, né? No caso, a empresa que constava aqui como também empresa reclamada, a segunda ré. E na questão do que tange a estabilidade desse empregado pelo acidente de trabalho, primeiro que não há um pedido específico aqui, né? E também não houve a comprovação de que esse empregado tenha ficado afastado do serviço mais de 15 dias. Né? Como não houve essa informação no problema, não dá para se entender que ele teria, então, direito, pela súmula 378 do TST, a ficar, então, como se diz na linguagem popular, encostado pelo INSS. Né? A partir do 16º dia de afastamento, ele ficaria, então, em auxílio acidente, e quando retornasse ao serviço, se fosse caso de retornar, teria, então, direito à estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício previdenciário. O problema não nos informa isso. Né? Então, existe aqui uma inexistência de culpa do empregador aqui que fosse fundamentar essa estabilidade por acidente de trabalho. Né? Não está comprovado
nem o próprio acidente de trabalho no problema, o que dirá a estabilidade que poderia vir em decorrência disso. Exatamente. Eu acho até, como o professor Galia falou, não temos aqui um pedido claro a respeito dessa estabilidade, dessa reintegração. O problema fala, né, que o reclamante postulou, deixa eu até chegar aqui no problema, que o reclamante postulou danos morais e reintegração ou subsidiariamente indenização. Mas não me diz se essa indenização é uma pensão vitalícia ou se é a indenização pelo período acidentário, supostamente de estabilidade. Né? Não tenho isso de uma forma muito clara. Mas eu poderia, então, no mérito, trabalhar que não inviável falar-se em reintegração, inviável falar-se em garantia de emprego, lá do artigo 118 da Lei 8.213 de 91, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do TST da súmula 378. Acho que o relevante aqui era trabalhar com essa ideia da ausência desses elementos para falar-se em garantia de emprego da súmula 378 e, em razão disso, postular a reforma da decisão de primeiro grau. E, professor Fabrício, na questão das horas extras aqui, o problema nos dizia o seguinte, que o juiz em sentença diz que procede o pedido de horas extras e reflexos, pois o autor extrapolava a jornada constitucional de 8 horas por dia. Então, procede o adicional de periculosidade por analogia à súmula 39 do TST. Essa foi a decisão do juiz em sentença. O que como advogado da segunda reclamada, o aluno teria que enfrentar aqui no seu RO? Quanto às horas extras, me parece que seria fundamental aqui até uma questão bem posta sobre principiologia do direito do trabalho, trabalhar com aquela ideia da autodeterminação coletiva, quer dizer, a supremacia do interesse coletivo. O que acontece? Embora o reclamante atuasse em jornadas de 12 por 36, o problema menciona também sobre a existência de instrumentos coletivos, normas coletivas, que estabeleciam a possibilidade dessa prorrogação. Então, no momento em que eu tenho uma normatividade, uma norma coletiva, autorizando a adoção de jornadas de 12 por 36, é inviável cogitar-se do pagamento de horas extras a contar da 8ª hora diária. Aqueles limites que são impostos pelo artigo 59 da CLT, e inclusive o parágrafo 2º do 59, quando fala que o empregado pode prestar até 2 horas extras diárias, eles não são aplicáveis, segundo posição já consolidada no TST, embora ainda não sumulada, eles não são aplicáveis nas hipóteses de negociação coletiva. Porque, nesse caso, deve ser privilegiada a negociação coletiva, frente ou forte no artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Me parece que aqui no espelho de correção eu tenho que fazer menção ao artigo 7º, inciso 26 da Constituição, trabalhando com a ideia de valorização da negociação coletiva. Como não houve impugnação à norma coletiva, a empresa apresentou a norma coletiva na defesa, o reclamante não a impugnou, portanto ela é válida no caso concreto, então deve ser privilegiado. O juiz não poderia julgar de forma contrária. O juiz, ao não validar o instrumento de negociação coletiva, o juiz julgou de forma contrária à Constituição Federal. O juiz afrontou o 7º 26 porque ele desprestigiou uma regra inserida na norma coletiva. Então essa seria a construção que o candidato deveria fazer. Trabalhar com a ideia de que incorreta a decisão de primeiro grau, uma vez que a jornada de 12 horas foi fixada em norma coletiva. Assim, observado o disposto no 726 da Constituição, deve ser privilegiada, não há direito às horas extras a contar da 8ª, requer a reforma. Essa seria uma argumentação básica. E sobre o último item que nós temos, a questão do adicional de periculosidade, aqui o juiz ele faz uma analogia com a súmula 39 do TST, que foi, né, data vênia, totalmente equivocada. A súmula 39 do TST fala do direito ao adicional de periculosidade aos empregados frentistas, que operam ao lado de bomba de gasolina. Primeiro problema grave, eu não tenho noticiado no caso a realização de perícia técnica. Gente,
existindo na inicial um pedido de insalubridade ou periculosidade, a realização de perícia técnica ela é obrigatória, nos termos do artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Não houve perícia. Não existindo perícia, não pode existir a condenação da empresa ao pagamento da periculosidade, sendo equivocada a analogia feita pelo juiz de primeiro grau. Até porque o caso do reclamante não é idêntico ao caso de um frentista que atua ao lado de uma bomba de gasolina. Então essa é a construção que vocês teriam que fazer. Não havendo perícia, não há como ser deferida a parcela, é indevida a analogia que foi feita pelo juiz de primeiro grau, indevido o pedido relativo à periculosidade, postula a reforma e a absolvição. Certo? Então, gente, frente ao que foi imposto aí na peça, eu faço a análise final dessa peça como uma peça difícil, uma peça complexa, uma peça, eu diria, até um tanto confusa na sua estruturação, a ausência de alguns dados, a ausência de alguns pontos que a gente não sabe onde a banca quer chegar, como eu coloquei lá no início, mas algumas questões bem pontuais que me parece que serão exigidas num espelho de correção que a gente tentou abordar aqui numa primeira análise. Professor Galia. Percebe-se que a peça foi bastante trabalhosa, o que inovou em relação às provas anteriores, em que nós tínhamos assim peças um pouco mais acessíveis e problemas práticos, profissionais mais difíceis, né? Essa prova inovou justamente porque na peça, além de um pouco desorganizada e faltando alguns dados, como o próprio professor Fabrício já mencionou, ela era bastante complexa também. Já as questões, professor Fabrício, me parece que são um pouquinho mais acessíveis do que nos exames anteriores. Não que sejam questões fáceis, claro que não, né? Mas são questões mais objetivas, sem tanta margem de interpretação como vinham acontecendo nos 2 últimos exames, em que nós mesmos fizemos análise aqui para os nossos alunos do IDC. Né? Então, nesse ponto, me parece que essa prova é uma prova assim, que exigiu bastante da peça, mas que nas questões o aluno poderia, com consulta CLT, súmulas do TST e OJs, conseguir um êxito maior nas questões prático-profissionais. Já adentrando, então, as questões, eu quero ouvir o comentário do professor Fabrício na questão 1, em que a gente tinha um problema que envolvia o Cristiano, que era empregador, e o Denilson, que era o seu amigo pessoal e empregado. Né? Nesse problema, o Denilson, então, fazia um contrato de locação residencial, né? E o Cristiano, que era o empregador, ia ser o fiador dele nessa locação residencial. E aí, o locatário, o Denilson, durante 4 meses não pagou o aluguel e os encargos. E o Cristiano foi executado como fiador pela quantia de R$3.000. Né? E aí o próprio fiador e empregador do Denilson, o Cristiano, se vingava dele, dispensando-o, né? Fazendo a despedida sem justa causa. Por sua vez, esse empregado, então, o Denilson, ele ingressa com uma reclamação trabalhista contra a empresa do Cristiano, né, valendo-se do procedimento sumaríssimo, no qual almeja a quantia total de R$12.000, né, condenar a empresa, então, no valor de R$12.000. Na defesa, na contestação, a empresa sustenta que nada é devido, mas que se houvesse vitória total ou parcial do trabalhador, essa empresa pretenderia, então, a compensação dos R$3.000 que foram pagos lá no contrato de locação pelo atraso dos meses de aluguel, em que o empregador era o fiador. Nesse sentido, a primeira questão que vinha era a seguinte: a fase processual para alegar esse instituto da compensação desse valor dos R$3.000 como pretendido pela ré foi adequada? Me parece que sim, né, professor Galia? Nos termos do artigo 767 da CLT, combinado com a súmula 48 do TST, me parece que é isso que pode ser cobrado no espelho de correção. O momento processual foi oportuno, né? A empresa ou o empregador arguiu a compensação na contestação ou na defesa, lato sensu, e me parece que está correto, o aluno teria que responder sim,
e fundamentar no artigo 767 da CLT, combinado com a súmula 48 do TST. Me parece que essa é a resposta mais adequada. No que tange a questão da tese da defesa, de fazer, então, essa compensação, que, na verdade, esse problema envolvia uma dívida civil, né? Então, a pergunta, a tese da defesa poderá ser acolhida? A banca queria saber se pode, então, haver uma compensação de uma dívida civil com uma dívida trabalhista. Né? E aí, o que o aluno enfrentaria aqui, exatamente, professor Fabrício? Aqui me parece que a resposta mais correta é não, negativo, não poderia, porque em razão até do privilégio que é dado ao crédito trabalhista, né, um crédito com natureza alimentar, ele não se confunde com o crédito de natureza civil. Então, eu não posso compensar uma dívida de natureza civil com uma dívida de natureza alimentar. Então, me parece que a resposta mais correta na letra B seria não, e eu poderia até colocar como uma argumentação ou como uma fundamentação o disposto na súmula 18 do TST, onde lá está justamente essa ideia de que a compensação diz respeito apenas a verbas de natureza trabalhista, explicitando que, no caso concreto, uma dívida tem natureza civil, decorrente lá de um contrato de locação, de uma fiança, e a outra é uma dívida de natureza trabalhista em sentido estrito, sendo inviável, então, essa compensação. E como que esse aluno, então, na terceira questão sobre o mesmo problema, responderia essa questão, qual é a diferença entre compensação e dedução, né? Já que essa questão não envolveria só a consulta à legislação, como que ele chegaria ao raciocínio para fazer uma diferenciação, então, entre uma compensação e uma dedução? Né? Nós estávamos aqui, eu e o professor Galia, analisando a prova, e me parece que essa questão da letra C foi a mais difícil. Como o professor Galia bem colocou, ela não envolve aqui um conhecimento específico ou uma resposta específica da legislação ou da jurisprudência do TST. Eu teria que trabalhar com um conceito mais abrangente, até de compensação, do próprio Código Civil, do artigo 368 do Código Civil, trabalhando que a compensação ela é um instituto de direito civil que visa extinção de obrigações, quando duas partes adversas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras de parcelas com a mesma natureza. Então, eu posso ter a extinção dessas obrigações pela compensação, parcelas com a mesma natureza sendo extintas. Só que a compensação, do ponto de vista do processo do trabalho, ela apenas pode ser apreciada pelo juiz se tiver sido arguída no momento próprio, que é na contestação. Já a dedução, ela tem um pouquinho um caráter de ordem público. A dedução ela tem uma publicidade, porque ela pode ser até mesmo declarada ex officio pelo juiz. O objetivo da dedução é evitar um enriquecimento indevido de uma das partes. Seria aquela hipótese em que o juiz constata que o reclamante, por exemplo, postulou 5 horas extras, a empresa já pagou 3 horas extras por semana. Então o juiz vai deferir o quê? Vai autorizar a dedução das 3 horas extras pagas, deferindo apenas 2. Porque não seria razoável deferir as 5 horas extras e acabaria ocasionando o quê? Um enriquecimento indevido de uma das partes. Então a dedução, o que me parece a maior diferença entre os dois institutos, que são muito parecidos, a linha diferencial ela é muito tênue entre os dois, mas me parece que o diferencial seria, principalmente do ponto de vista processual, que um é de ordem pública, no caso a dedução, o outro, a compensação tem que ser arguída pela parte, né? E o objetivo é que a compensação, dívidas que tenham exatamente a mesma natureza, onde de um lado um é credor e o outro é devedor e vice-versa. Acho que é por aí. Até mesmo quando o aluno fosse, então, explicar o que era a compensação, que é, como o professor Fabrício disse, um instituto do direito civil, né, que faz parte da extinção das obrigações, ele citaria o artigo 368 do Código Civil e teria também aqui que aplicar a subsidiariedade do direito material, do direito civil, em relação ao artigo 8º, parágrafo único da CLT, que diz que o direito civil vai ser aplicado subsidiariamente ao direito material do trabalho. É perfeita a observação do professor Galia e não me causará estranheza se vier num espelho de correção
a exigência aqui é o 368 do Código Civil e até essa fundamentação explicando, né, o porquê da aplicação de um dispositivo do Código Civil ao direito material do trabalho, onde o aluno teria que fazer menção lá, como bem colocou o professor Galia, ao artigo 8º da CLT. A gente trabalhou essa questão da subsidiariedade do direito comum no direito do trabalho na aula de fontes e princípios do direito do trabalho. Então, assim, nesse ponto eu fico tranquilo que os alunos consigam fazer esse link, né, com um artigo que autoriza, então, essa utilização do direito comum no direito do trabalho. A questão 2, professor Fabrício, envolvia, então, uma matéria de direito processual do trabalho. A questão, então, girava em torno de um recurso de revista que era interposto em face de acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho, em recurso ordinário, em dissídio individual, e era encaminhado, então, ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho. E, diante dessa situação, o aluno tinha que responder de forma fundamentada as seguintes indagações. Primeira, se o presidente admitir o recurso de revista somente quando a parte das matérias veiculadas, cabe a interposição de agravo de instrumento? Pois é, eu fico aqui, professor Galia, muito grato de comentar essa questão, porque ela envolve especificamente matéria que foi por mim ministrada aí ao longo das aulas, e eu falei especificamente disso. Na primeira aula, os nossos alunos estão com certeza agora recordando, a primeira aula, Teoria Geral Recursal, eu falei disso, e a resposta na letra A, todo mundo aqui está tranquilo, não é cabível a interposição do agravo de instrumento, porque a súmula 285 do TST é clara nesse sentido. Se o presidente do TRT admite o recurso de revista com base em um dos argumentos, em uma das matérias, automaticamente todo o recurso de revista, todas as matérias estão devolvidas ao TST. Né? Então, todo o meu recurso de revista será apreciado, só que, obviamente, né, não há nenhuma vinculação do juízo de admissibilidade feito pelo presidente do TRT ao ministro relator lá no TST. Só que não cabe agravo de instrumento, então a resposta é não, e eu teria que fundamentar na súmula 285 do TST. E nessa mesma questão, e era o segundo questionamento, seria cabível a oposição de embargos de declaração contra a decisão de admissibilidade do recurso de revista, professor Fabrício? Também, matéria falada em sala de aula, né? Não. Resposta na letra B, não é passível de interposição de embargos declaratórios contra despacho de admissibilidade da revista. Isso está hoje pacificado no TST, na OJ 377 da SDI 1. Isso que teria que ser respondido, porque os embargos declaratórios eles não têm sequer aí, né, uma legalidade, uma especificidade na legislação. Eu posso trabalhar essa fundamentação, primeiramente de forma sintética, só trabalhando na OJ 377. E se eu quiser avançar um pouquinho, eu posso até chegar numa interpretação mais extensa do cabimento dos declaratórios, onde nós sabemos que os declaratórios eles são cabíveis, né, contra sentença ou acórdão. Existe uma corrente minoritária que admite, hoje em dia, com a evolução do processo, embargos declaratórios contra despacho. Só que no caso concreto aqui, eu tenho uma OJ do TST dizendo que não cabe embargos declaratórios contra despacho de admissibilidade da revista, que não tem o condão de interromper qualquer prazo recursal. Então, me parece que essa era a resposta mais correta e fundamentar na orientação jurisprudencial 377 da SDI 1 do TST. Chegamos agora, professor Galia, à questão 3. A questão 3, que trata de uma questão um pouquinho mais abrangente do ponto de vista do direito material, uma matéria até que o professor Galia trabalha bastante em sala de aula, do direito material, que dizia o seguinte: Felipe, homem de sorte, foi contratado pela empresa Piratininga Comércio de Metais para exercer a função de auxiliar administrativo. Após 1 ano de serviços prestados, sem que tivesse praticado qualquer ato desabonador de sua conduta, recusou-se a cumprir ordem manifestamente legal de seu superior hierárquico, por discordar de juízo de mérito daquele em relação à tomada de uma decisão administrativa. De pronto foi verbalmente admoestado
alertado para que o ato não se repetisse e sobre a gravidade do ilícito contratual cometido. No mesmo dia, ao final do expediente, foi chamado à sala do diretor da empresa, que lhe comunicou a decisão de lhe impor suspensão contratual por 20 dias em virtude da falta cometida. Em face da situação acima, responda de forma fundamentada aos seguintes itens. A. São válidas as punições aplicadas pelo empregador? Professor Galia. Aqui nós temos, então, uma questão de direito material do trabalho que envolve os requisitos objetivos da justa causa, né? Que também trabalhei bem em sala de aula. Na verdade, esse empregado ele se recusou a cumprir uma ordem manifestamente legal do seu superior hierárquico e, em razão disso, né, em razão desse ato de insubordinação, porque aqui ele foi insubordinado, se a ordem era manifestamente legal, ele deveria ter seguido. Né? Então, ele cometeu um ato de insubordinação, previsto lá no artigo 482, a linha H da CLT, mas não era isso que a pergunta vinha querendo saber, e sim se era válida as punições aplicadas pelo empregador. A primeira punição, né, que foi a advertência, ela foi válida em razão justamente desse ato de insubordinação do empregado, que se recusou a cumprir, como bem destacou o professor Fabrício, uma ordem manifestamente legal. Agora, no que tange a segunda punição, que foi essa suspensão disciplinar de 20 dias, né, nos termos do artigo 474 da CLT, o máximo de uma suspensão disciplinar pode ser por 30 dias. Essa mesma suspensão, ela não foi válida, ela é inválida. Por quê? Porque o empregador está punindo o empregado duplamente. E nós temos um dos requisitos lá, objetivos da justa causa, que o empregador tem que observar. Um dos últimos requisitos objetivos da justa causa é o princípio da singularidade da punição ou proibição do bis in idem. Ou seja, para cada falta grave ou para cada falta que o empregado cometa, deve o empregador aplicar uma única sanção. Né? Nesse caso, o empregador, para uma mesma conduta do empregado, aplicou dupla punição. Primeiro, ele fez uma advertência e depois ele resolveu suspender pela mesma falta esse empregado por 20 dias. Então, ela não é válida, ela é inválida, essa punição, porque representa um bis in idem, né? Justamente nesse requisito, então, da singularidade da punição. E na letra B, a prova questionava se a ordem original fosse ilegal, o que poderia o empregado fazer? Quer dizer, a letra B ela questiona qual o procedimento que poderia ser adotado pelo empregado caso a ordem fosse ilegal. Professor Galia, o que poderia fazer o trabalhador nesse caso? Também eu gostei muito dessa questão 3. Eu acho que ela traz assim um bom exercício de raciocínio para o aluno, né? Quer dizer, não é só saber o que é uma rescisão indireta ou o que são as justas causas, mas fazer a aplicação aqui. Nesse caso, se a ordem original fosse ilegal, o empregado poderia se recusar ao cumprimento dessa ordem, porque ela é ilegal, e ele estaria, então, agindo contra o direito, né, num ilícito, e poderia postular a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Ele entraria com uma ação de rescisão indireta, dirigida ao juiz do trabalho, por ser essa ordem ilegal, defesa por lei, com base no artigo 483, a linha A da CLT. O que diz o nosso artigo 483, a linha A? Né? O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização. A linha A. Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Aqui, né, é algo defeso por lei, proibido por lei, contrário à lei. Então, aqui, o empregado se valeria do artigo 483, a linha A, e ingressaria, então, com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, né, em que ele pleitearia a justa causa cometida pelo empregador contra ele. Professor Fabrício, a questão 4 traz um problema, então, de novo, de direito processual do trabalho. Diz assim: prolatada a sentença, impugnada via recurso, recebido apenas em seu efeito devolutivo, em processo judicial movido por ente coletivo obreiro,
em face de sindicato patronal. Então, traz um questionamento de direito coletivo do trabalho, onde se busca o estabelecimento de normas coletivas, inclusive reajuste salarial. A empresa Gama Serviços Limitada deixou de implementar o reajuste salarial deferido nessa norma coletiva. Então, trata aqui de uma sentença normativa. Sabendo-se que tal sentença foi prolatada em 5 de julho de 2009 e o recurso interposto ainda não foi apreciado, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. No primeiro questionamento, diz assim: na qualidade de advogado procurado por empregado da referida empresa, após 6 de julho de 2011, qual a medida judicial deve ser proposta para garantir a imediata aplicabilidade do reajuste salarial concedido na sentença? Como que o aluno, então, enfrentaria esse primeiro questionamento, professor Fabrício? A questão ela está bem pontuada, ela foi bem elaborada, e ela tem até uma primeira indução do candidato a uma resposta equivocada pelo seguinte argumento. O professor Galia bem colocou, eu tenho aqui uma questão relacionada ao direito coletivo. Só que, embora relacionada ao direito coletivo, a primeira expressão da questão é prolatada sentença. Prolatada sentença, a gente pode pensar que é a decisão de primeiro grau da sentença, essa convencional, aquela ação individual. Só que aqui, prolatada sentença, na verdade, a questão está se referindo à sentença normativa. Sentença normativa que é aquela oriunda de um dissídio coletivo. Então, eu tenho aqui uma sentença normativa oriunda de um dissídio coletivo entabulado, né, em razão de uma demanda proposta pelo sindicato obreiro contra o sindicato patronal. Lembrando sempre do direito coletivo, né, os entes de representação, eles devem tentar estabelecer direitos e obrigações através da negociação coletiva, tentando chegar a um denominador comum, que venha a ser a convenção coletiva de trabalho, mas uma vez, caso eles não cheguem a um denominador comum, né, caso não haja um ajuste extrajudicial, assegura-se então ao sindicato obreiro, aos sindicatos empregados, que ajuize uma demanda própria na Justiça do Trabalho, chamada de dissídio coletivo, que tem a sua instância originária no TRT, não é um processo de competência originária da Vara do Trabalho, é um processo de competência originária do TRT ou até do TST, se estivermos frente aqui a uma categoria organizada nacionalmente. Então, essa é só uma primeira observação que eu faço. Quando eu falo prolatada sentença, sentença normativa. Sendo assim, entrando agora no plano do direito individual, do dissídio individual, a forma que o trabalhador tem para ver assegurado, ao caso concreto, direitos estabelecidos em sentença normativa é a chamada ação de cumprimento. Ação de cumprimento esta prevista na CLT no artigo 872, parágrafo único. Então, respondendo objetivamente à questão letra A, na qualidade de advogado procurado, qual a medida que deveria ser interposta? A medida a ser interposta seria uma ação de cumprimento perante o juiz de primeiro grau na Vara do Trabalho, a fim de ver cumprida aquele índice que foi assegurado na decisão, né, nos termos do artigo 872, parágrafo único da CLT. E, professor Fabrício, para encerrar, então, o comentário a essa prova, na questão 4b, diz assim: qual o termo aquó prescricional a ser considerado para efeito de exigibilidade dos créditos referentes ao reajuste salarial concedido? Ou seja, quando que começa a contar esse prazo prescricional? Pois é, a questão ela é difícil aqui, não é uma questão fácil, não é uma questão do dia a dia do nosso aluno, né? Mas a questão ela se resolvia numa súmula do TST. O que acontece? A súmula 350 do TST, ela menciona que o prazo prescricional ele só começa a fluir a contar do trânsito em julgado da sentença normativa. Então, como no caso concreto ainda não houve trânsito em julgado, porque o recurso sequer foi apreciado, então, na verdade, o prazo prescricional ainda não começou a fluir.
razão pela qual é irrelevante até aquela informação que a banca colocou só para tentar confundir um pouquinho o candidato, quando coloca lá que a sentença foi prolatada em 5 de julho de 2009 e que o advogado é procurado em 6 de julho de 2011, tentando, né, talvez criar uma dúvida no candidato de que estaria prescrito o direito de ação. Na verdade, não está prescrito o direito de ação, teria que responder a letra B aplicando a súmula 350 do TST, dizendo que o prazo prescricional só começa a fluir a contar do trânsito em julgado da sentença normativa, o que não ocorreu no caso concreto. Professor Fabrício, seus comentários finais e agradecimentos. Em primeiro lugar, então, mais uma vez, eu agradeço ao IDC pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui comentando a prova, as nossas centenas de alunos que nos acompanharam nas aulas presenciais e também através do ensino à distância, esperando mais uma vez ter confirmado a proposta de ensino do IDC, essa proposta séria, essa proposta de um ensino de qualidade e diferenciado, confiando que todos vocês tenham logrado êxito na prova de hoje, uma prova que foi feita dentro de tudo aquilo que nós acabamos revisando nessa reta final que nós tivemos no nosso curso. Né? Agradeço muito à direção do IDC por mais essa oportunidade. Agradeço mais uma vez ao professor Galia por poder ter a honra de dividir essa bancada, a um grande professor, a um grande amigo, né? Com quem eu muito aprendo em cada oportunidade que aqui estou. Né? A gente estuda a prova, mas cada aprendizado que a gente faz, cada questão que a gente acaba analisando é um aprendizado conjunto, tenho certeza disso, e há muito me honra fazer parte dessa bancada, dividindo-a com o professor Galia. Né? Mais uma vez, agradeço a sua participação, a amizade que nós temos e a parceria que nós temos nessas aulas e nesses encontros da OAB. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Galia para as suas considerações finais e os seus agradecimentos. Então, pela análise final da prova, a gente constata que esta prova trouxe alguns desafios em relação à parte da peça, o recurso ordinário. Realmente era uma questão de 2 folhas, então o aluno tinha que ter fôlego já na leitura, não é, professor Fabrício? E na compreensão daquilo que teria que, na verdade, impugnar via o recurso ordinário. Eu também agradeço imensamente o professor Fabrício Klammer por dividir essa bancada com ele, porque o professor Fabrício Klammer, todos vocês sabem, é o nosso professor do IDC no exame de ordem, para concursos públicos, na especialização, e é a pessoa com quem a gente sempre conta nesses momentos difíceis e cruciais, assim, que se referem, então, a essa segunda fase da OAB, em que inúmeros alunos se sentem, às vezes, um pouco inseguros, porque não tiveram aquela prática profissional que a prova está por exigir, porque ficaram nas suas graduações, muitas vezes, não vinculados a escritórios de advocacia e como da condição de, então, estagiários de escritórios, ou fizeram em outra área, ou tiveram uma graduação que deixou um pouquinho a desejar em termos de conhecimentos mais técnicos que essa prova vem a exigir. Né? E a prova prático-profissional de Direito e Processo do Trabalho, ela realmente é uma prova que exige bastante, exige fôlego, diferentemente do cível, em que a gente tem, por exemplo, não que não seja uma prova difícil, mas em que uma ação, às vezes, tem 1 ou 2 pedidos só, e na área trabalhista a gente tem, dentro das peças, várias ações dentro de uma, com inúmeros reflexos, então. Então, o professor Fabrício sempre aceita o nosso convite para participar aqui dos nossos comentários da prova da segunda fase, mesmo sendo um advogado de tanto renome, tão ocupado aí com a lide forense, pela consideração que ele tem com os alunos dele e com os colegas de trabalho. Então, eu digo que o professor Fabrício Klammer, ele tem 2 características que tornam ele ímpar aqui para nós do IDC. A competência técnica, que os professores do IDC todos têm, aliado a um brilhantismo e um caráter, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas de maior caráter que eu conheço também. Então, quando se alia conhecimento técnico com caráter, a gente tem um colega de extremo valor dentro do curso.
E ele sempre está muito preocupado com os alunos, com as dúvidas dos alunos, sempre está atendendo após as aulas dele as dúvidas, vem da aula de recursos, trabalha recursos com os alunos, quando é preciso vem na parte de direito material também nos socorrer. É um professor assim de conhecimento jurídico inestimável nessa parte de direito do trabalho e processo do trabalho. De minha parte, eu também agradeço a direção do IDC por fazer parte dessa bancada. Me honra muito a participação do professor Fabrício Klamer e eu estar dividindo aqui com ele esse programa. E digo aos alunos que, em primeiro lugar, não se apavorem com os nossos comentários se as respostas de vocês fugiram um pouquinho daquilo que a gente comentou, né? Na verdade, a gente precisa esperar ainda a confirmação do espelho da banca da FGV, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu queria dizer para todos os alunos que aquele conhecimento que vocês adquiriram aqui nos cursos do IDC, para a segunda fase da OAB, ele de maneira nenhuma vai fora. Tendo ou não a aprovação, o aluno sabe que, mesmo que ele tenha que refazer um curso, refazer a primeira e segunda fase, tudo aquilo que ele aprende, ele não põe fora, né? Então, como ele não perde, eu queria que vocês tivessem, então, essa certeza que contam conosco, com todas as dúvidas, contam com o IDC, contam com os professores, né? E sucesso na vida, às vezes, não é só passar numa prova da OAB, né? Às vezes, o aluno que tem que repetir a prova, porque é uma prova muito difícil, até para nós que comentamos, inúmeras vezes a gente tem que ler e reler as questões para entender o que a banca está nos exigindo, né? Mesmo com a nossa prática profissional. Então, eu desejo a todos, né, um ótimo domingo, um ótimo descanso, e que agora, então, vamos esperar o que a nossa banca da FGV está querendo no espelho da prova, e que vocês tenham certeza de que os resultados, eles sempre vêm na hora certa. Agradeço o carinho de todos os alunos comigo e todos atendimentos assim que eles fazem comigo e os agradecimentos via e-mail e etc., né? A gente está aqui para melhor atendê-los. Muito obrigado.